Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo aqui mais uma vez para mais um encontro, mais uma discussão aí voltada para a área de linguagens, beleza gente? E hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias que vocês mobilizam bastante principalmente na hora de resolver uma questão, que naturalmente envolve o processo de leitura. E essas estratégias, essa mobilização de alguns movimentos necessários que vocês fazem para a leitura e obviamente que a leitura das questões e consequentemente a sua resolução, vocês também fazem no momento que também estão escrevendo, beleza? Então, para deixar de maneira bem prática para vocês, já vou começar com um exemplo para ver, quando eu mostrar o exemplo, ver como é que vocês se portam diante desse exemplo. Lembrando que esse exemplo aí também vai entrar aí como exercício para vocês, beleza? Então, a gente vem para cá, eu mostro a vocês aqui o exemplo. Eu começo já com esse exemplo, tá? O desafio aí para vocês aí diz assim, vou direto na pergunta, tá? Imagina fosse uma questão, lógico, a questão do Enem não é aberta, mas pensando sempre naquele raciocínio, eu vou no enunciado para depois ver o que o texto tá, depois eu vou para o texto. Aí diz assim, qual é a relação entre o texto imagético e a crítica apresentada na capa? Beleza? Qual a relação entre o texto imagético e a crítica apresentada na capa? Beleza? O que é que você tem que entender aí? Você já vai ter que saber qual é a crítica, obviamente, e por que ele fez essa relação com essa imagem aí que está aí. Quando eu vou para o texto, aí eu já começo a pensar e refletir com vocês. Eu vou deixando algumas perguntas no ar, justamente para aí vocês, são estratégias que vocês vão utilizando. A pergunta é, que gênero textual é esse? Né? Que gênero textual é esse? A segunda, qual é o tipo textual que está aí? Vou aproveitando e fazendo uma revisão com vocês. Qual é o tipo textual predominante aí? Terceiro ponto, olhem para a frase, não é isso? Quando eu digo frase, olhem para a estrutura verbal presente nesse texto, lá na parte inferior dele, né? Lógico que tem uma no canto aí, tem outras informações verbais aí, mas então letra menor, então nesse momento ela não tem tanta relevância, mas temos uma informação aí abaixo bem importante, o país do agrotóxico. Acima temos aí literalmente o texto imagético e aí nós temos aí essas imagens, né, carregadas de frutas. Temos uma caveira, a caveira está com brincos, não é isso? Então a gente volta, algumas perguntas que vocês devem se fazer e se fazem naturalmente na leitura de um texto como esse. Que país é esse que está sendo tomado como referência? Por que eu sei que país é esse? Tá? Qual a crítica, naturalmente? E a quarta pergunta é justamente qual a relação entre essa crítica e esse texto imagético? Por que foi escolhido esse texto imagético aí? Beleza, gente? Entenderam aí o X da questão quando eu estava lançando mão aí para vocês? Então, vejo que nessa leitura desse texto aí, vocês vão buscar as informações verbais e não verbais e naturalmente fazer essa associação. Então, são perguntas aí que vão guiando o raciocínio de vocês na hora da interpretação. Beleza? Especificamente, antes de dar uma resposta, naturalmente, vocês já estão pensando, o que é que isso tem a ver com o conteúdo da aula de hoje? Tem a ver com isso aqui, gente, ó. Na hora que vocês estão lendo, escrevendo, vocês ativam diferentes conhecimentos, beleza? Então, uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Paulo, eu sei que eu ativo diferentes conhecimentos. Então, uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês, se liga para as expressões que vão aparecer durante a prova. Então, essas expressões podem aparecer durante a prova e você tem que lembrar o que elas significam. E, naturalmente, esse conteúdo vocês têm que estar atentos, não só porque essas expressões podem aparecer durante a prova, porque também vocês utilizam esses conhecimentos aí para responder as questões. O que eu estou querendo dizer? Esse conteúdo, vamos dizer assim, é constante na realização da prova, de qualquer prova, beleza? E ele pode aparecer como conteúdo no sentido de ser cobrado através das expressões. Se ligaram nisso aí? Paulo, que expressões são essas? Ou seja, durante o processo de escrita, leitura das questões e etc., resolução das questões, vocês ativam diferentes conhecimentos. Primeiro, um conhecimento linguístico. Vocês olham se tem, né, algumas expressões ali linguísticas. Né? E o que é linguístico? O que são esse conhecimento linguístico? Conhecimento enciclopédico e o conhecimento de textos e conhecimentos interacionais. Então, 4 expressões aí. Linguístico, enciclopédico, de textos interacionais. Aí, gente, eu já jogo o questionamento para vocês. O que seria um conhecimento linguístico? A gente já falou muito sobre essa palavra. O que é um conhecimento linguístico? Segunda palavra, o que é um conhecimento enciclopédico?
Eu lembro, sempre digo a vocês, quando a gente vai falando de língua portuguesa, a gente associa as palavras às outras que elas fazem menção ou que podem fazer menção. Enciclopédico lembra o quê? Beleza? Vou deixando aí para vocês pensarem. Terceiro ponto, conhecimento de textos. Como assim conhecimento de textos? Eu conheço todos os textos. Quando eu vejo um texto, eu sei qual nome eu posso dar a ele, e quando eu penso no nome, eu já estou pensando no gênero. Todo texto tem as mesmas características? Essa mudança de características é fruto de quê? Influencia essa mudança de característica? Existem textos orais, existem textos escritos. E, por último, o conhecimento interacional. Né? O que é o conhecimento interacional? Você já deve também estar fazendo as associações. Então, são 4 expressões muito fortes que podem aparecer durante a prova. E, como eu já disse, vocês usam esses conhecimentos na hora de resolver as questões, lendo e escrevendo também. Beleza? No dia a dia, não só durante a prova, no dia a dia também. Beleza, gente? Então, vamos lá, de maneira mais específica, falar justamente sobre esses conhecimentos. Aí temos aí o conhecimento linguístico. Gente, lembra? Ó, olha para cá. Lembra, conhecimento linguístico vem de língua, ou seja, o uso das palavras. Então, na hora que a gente está falando e escrevendo, a gente está usando as palavras. Então, a gente precisa conhecer, dominar aquelas palavras para poder entender o que a gente está querendo dizer, o que a gente está querendo, o que a gente está lendo. Então, conhecimento linguístico é um conhecimento das palavras. Paulo, como assim? Vou dar alguns exemplos bem básicos aí. Temos 2 tirinhas. A primeira diz assim: mandei pedir comutadores, não computadores. Você escreveu errado. Não faz mal. Eles não vão mandar nenhum dos dois. Beleza? Certo, gente? O que é a sacada aí? Você deve estar pensando, ele errou a grafia de computadores para comutadores. Você tem que lembrar numa questão como essa, aí lógico que ele fez isso de maneira intencional e irônica, para o contexto da tirinha, que a gente sabe que não existe a palavra comutadores, e sim a palavra computadores. E aí, de maneira estratégica, naturalmente, o capitão aí, né, mandou o seu soldado escrever a palavra comutadores, esperando que não justamente para dificultar a informação que o outro fosse receber. Só que aí, de maneira muito irônica, o cara diz, não importa como a gente vai escrever, não é? Eles não vão mandar de todo jeito. Então ele faz uma brincadeira com a escrita da palavra, que envolve um conhecimento linguístico que você precisa dominar também, ou seja, a ortografia das palavras, a grafia das palavras, justamente na hora de gerar uma comunicação. Na segunda tirinha, ele diz assim: ócio, eu não sabia da importância do ócio na vida do homem. Aí vão atrelando, você já quando vê a palavra ócio, você já tem que lembrar o sentido daquela palavra. Qual é o sentido dessa palavra? O que é que significa ócio? Né? Aí eu vou jogando a responsabilidade também para vocês. O que é que significa ócio? Né? Uma ideia bem geral é não fazer nada, né? Tá ali no momento ali de muita reflexão, entre outras palavras, na linguagem bem atual, na preguiça ali, né? Sem fazer nada. E ali, vejo quando ele diz ócio, eu não sabia da importância do ócio na vida do homem. Beleza, será que realmente o ócio aí está sendo importante na vida dele? Lógico que ele lança isso de maneira irônica e veja o contexto em que ele está. O fato dele não fazer nada também não ajuda, vamos dizer assim, a mudar o ambiente em que ele está. Lógico que para ele pode estar bom, mas a gente sabe que ambientes assim não favorecem o ser humano como um todo. Então aí vai gerando essa ironia, né? E você quando vê essa tirinha aí, você já tem que saber o que significa a palavra, ou seja, você precisa mobilizar um conhecimento linguístico. No terceiro quadrinho ele diz assim, inclusive achava que se escrevia com 2 S. Aí ele faz uma analogia também com a ortografia da palavra ócio. Beleza, gente? Então, o que é que tem que ir ficando aí na cabecinha de vocês? Quando a gente fala de conhecimento linguístico, são conhecimento das palavras. Beleza? Tranquilo? Voltando ali para outros exemplos que nós temos, o que é que a gente tem aqui? Por exemplo, só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. Aí eles nos lembram para um conhecimento linguístico específico, que é a questão da acentuação. Uma coisa é quando eu digo cágados, outra coisa é quando eu tiro o acento e fica cagados. Então ele faz uma brincadeira com a palavra aí também. Dentro do conhecimento linguístico, lembrar, por exemplo, dos aspectos de pontuação, a famosa vírgula, né? A partir do momento que eu uso uma determinada vírgula em determinada posição, ela pode mudar aí claramente os sentidos do que eu estou querendo dizer. E a gente aí tem vários exemplos, como estou mostrando aí para vocês nessa propaganda, da utilização da vírgula. Resumindo, fechando, o que é o conhecimento linguístico? São justamente os conhecimentos dos aspectos ortográficos, gramaticais e lexicais. Beleza? E aí eu trago mais uma palavrinha aí para vocês. Lexical, léxico, né? O que é o léxico?
Não confundir com vocabulário. Lexo é o conjunto de palavras que nós utilizamos ou que nós temos à nossa disposição na língua portuguesa. O lexo da língua portuguesa ele é infinito, né? Tem aquele lexo tradicional que está lá no dicionário e tem os léxicos, vamos dizer assim, regionais, outras palavras que compõem também esse grande lexo. Paulo, e o vocabulário? Nesse exato momento eu estou usando um vocabulário específico com vocês dentro desse grande léxico. Ou seja, o vocabulário são vertentes específicas do léxico utilizadas justamente no momento da comunicação. Por exemplo, temos o vocabulário médico, temos o vocabulário jornalístico, temos o vocabulário futebolístico, o vocabulário também voltado para o esporte e por aí vai. Beleza, gente? Esse é o conhecimento linguístico. Seguindo aí a nossa análise, a gente chega aí, tem mais um outro exemplo de outra tirinha, porque a gente vai perceber quando ele diz assim: achamos uma garrafa de uísque no pátio, bebemos ou jogamos fora, vou confiscá-la. É por isso que ele é o capitão. Vocabulário melhor. Beleza? Vejam que ele faz aí uma brincadeira. A partir do momento que ele usa a palavra confiscá-la, ou seja, eles entendem aí como soldados que quando ele usou a palavra confiscá-la, ele usou uma palavra diferente, ou seja, que só ele domine. Pelo fato dele dominar aquela palavra, é por isso que ela lhe dá o poder de ser o capitão. Aí vem, gente, eu vou chamar uma coisa bem importante para vocês, atenção. A partir do momento que eu vou ampliando o meu vocabulário, o meu domínio sobre o léxico, isso naturalmente vai me dando uma certa, vamos dizer assim, visibilidade, vou usar até essa expressão, notoriedade, beleza? Então, quanto mais vocabulário e léxico eu domino, naturalmente isso vai me dando maior prestígio. Cheguei na palavra, um prestígio. Então, temos que ter muito cuidado. A língua, quando eu domino mais a língua, ela me dá poder. Então, temos que ter muito cuidado para não entrar no campo de querer julgar, dominar o outro pelo fato dele não dominar determinadas variedades da língua. Não cair no campo do preconceito linguístico. Beleza, gente? Então, o conhecimento linguístico é muito importante. Desde o simples significado de uma palavra até o domínio de várias variedades linguísticas, vamos dizer assim. Beleza? Seguindo dentro do campo dos conhecimentos, a gente tem o conhecimento enciclopédico. O enciclopédico lembra o que, gente? A enciclopédia. O que é enciclopédia? Aquele conjunto ali de informações que falam sobre tudo no mundo. E um exemplo bem clássico do conhecimento enciclopédico, que é justamente o conhecimento de mundo que eu tenho para entender um texto. Aí ele diz assim: acho você maravilhoso, inteligente, charmoso e apessoado. 1º de abril? 1º de abril. Era o que eu imaginava. Você, quando está lendo essa tirinha aí, pelo seu conhecimento de mundo, aquele conhecimento externo que você vai construindo a partir do seu dia a dia, a partir das inúmeras experiências que você vai tendo enquanto cidadão, enquanto ser humano, você vai ter que lembrar que está associado à ideia de o 1º de abril está associado ao dia da mentira. Então aí você consegue entender o texto. Então muitas vezes, gente, quando você está resolvendo uma questão, né, fazendo a ponta agora com as provas, você às vezes não consegue resolver, não é pela falta de conteúdo, é simplesmente porque naquele momento não conseguiu associar aos conhecimentos de mundo que aquele texto exigiam de você. Beleza? Então isso é o conhecimento enciclopédico. Beleza, gente? Tranquilo? Seguindo aqui a relação dos conhecimentos, bem interessante aqui, peço desculpa a vocês, teve um erro de digitação aí, não é conhecimento enciclopédico, é conhecimento de texto. Ajustem aí, por favor, depois eu vou acabar alterando. Conhecimento de texto. Na tirinha diz assim: vejam a situação, o ambiente, tem aí uma cafeteira, temos 2 pessoas, então elas estão possivelmente num ambiente de trabalho. Aí diz assim: minha autoestima tem melhorado muito ultimamente, mas será que dá para incluir isso no currículo? Mas será que dá para incluir isso num currículo? Percebam que ela faz esse questionamento com o seu colega de trabalho aí. Ela melhorou a autoestima. Dá para colocar essa autoestima, esse aumento da autoestima no currículo, gente? Quando ela faz esse questionamento de que dá para colocar no currículo, você para e pensa. O currículo. Vocês já fizeram um currículo? Vocês já leram um currículo? Vocês já escreveram um currículo? Vocês já precisaram de um currículo? Então vai muito disso. Paulo, nunca precisei escrever um currículo, então não sei o que é um currículo. Beleza? Mas vocês já devem ter visto um currículo, já devem ter lido o currículo, e no currículo você coloca ali as suas características profissionais, né? Predominantemente. Tem lá um momento que você pode colocar algumas coisas pessoais, mas muito pouco, né? Muito pouco. E ali, veja ali que ela fala da autoestima, né? Será que isso cabe no currículo? Aí você vai lembrar que no currículo não cabe esse tipo de característica. Então, a partir do momento que você sabe
que não cabe isso, você está dominando o gênero textual, o quê? Currículo. Por isso que o conhecimento de texto é muito importante. Ah, Paulo, mas são infinitos os gêneros textuais, como a gente já viu. Sim, mas fruto da maturidade, da leitura e da escrita no dia a dia, inclusive na escola, na universidade, nos contextos mais formais, você vai adquirindo maior experiência com os gêneros textuais e vai assimilando uma quantidade maior de gêneros textuais e, naturalmente, vai conhecendo mais sobre os textos. Beleza, gente? Então, esse é o terceiro ponto, esse é o terceiro conhecimento. O conhecimento dos textos, o conhecimento dos gêneros textuais, que eu já posso também fazer essa ponte ou essa nova, entre aspas, denominação. Conhecimento de textos. Conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento de mundo, e o conhecimento de textos. E por último, chegamos no conhecimento interacional. Interacional lembra o quê? Interação. Basicamente, o que é que a gente pensa, sabe, deve saber sobre o conhecimento interacional? É fruto dos objetivos pretendidos, da informação necessária, da variante linguística adequada à situação comunicativa. Em outras palavras, traduzindo para vocês, o que é esse conhecimento interacional? É o contexto sociocomunicativo. Qual o contexto que eu tenho ali? Quem está enviando aquele texto? Qual o objetivo? Não é? Qual o assunto, qual a temática que foi escolhida para tratar ali, justamente é o que vai determinar a interação. E a partir disso, obviamente, vai refletindo nos repertórios que eu trago de conhecimento de mundo, na questão do uso das variantes linguísticas, como ele colocou ali no conhecimento linguístico, e por aí vai. Beleza, gente? Então é isso que eu vim trazer para vocês aí. Lembrar da importância de reconhecer esses 4 conhecimentos, o conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico, o conhecimento de textos, de gêneros textuais e o conhecimento interacional, beleza? Então esses 4 conhecimentos vocês naturalmente se utilizam dele tranquilamente aí no dia a dia de vocês e principalmente na hora que estão lendo, escrevendo e vão resolver naturalmente uma questão, que é justamente a questão que eu abri a nossa aula e vou deixar aí para vocês refletirem em cima dela. Aí eu fecho com a pergunta: qual a relação entre o texto imagético e a crítica apresentada na capa? Então, pensando aí, quais são os conhecimentos que vocês estão utilizando para responder isso aí? Conhecimento linguístico, conhecimento de texto, conhecimento enciclopédico e conhecimento também interacional. Pensem muito sobre isso aí. Beleza, gente? Tranquilo? Valeu aí pela atenção. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!